Queridos, meus amigos, minhas amigas, que ouviram um texto abençoado da parte de Deus, um texto forte, onde nós conhecemos e observamos que este texto, ele fala com uma tão ênfase, que quando a gente começa a meditar, é profundo, porque para Deus nada é impossível. Quando a gente começa a analisar um livro escrito pelo doutor Lucas, um médico amado, amigo íntimo e companheiro de Paulo, quando a gente começa a entender, a história retrata, ou nos relata, que Lucas, por muitas de suas viagens, ele queria saber os acontecimentos, tudo ou em todas as viagens, ele perguntava algo do que acontecera no período que Jesus estava. O período ali foi pouco, perto, mas pessoas que teve a proximidade, que ainda se encontravam vivo, ou que pessoas que ouviram a história. Ele era um historiador. O doutor Lucas conhecia. É interessante que quando nós fazemos a comparação dos 4 evangelhos, a gente observar, no livro de Mateus, Cristo era conhecido como rei. No livro de Marcos, servos. E no livro de Lucas, era conhecido como um homem. No livro de João, sabemos como Deus. Escrito para os judeus no livro de Mateus, Romanos, Marcos, e para os gregos no livro de Lucas. É tão interessante que o homem tinha o seu conhecimento. Um livro escrito para o povo. Sabemos que tinha muitos adoradores de deuses ali. Então, quando Lucas começa a escrever detalhadamente, sabemos que Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E se a gente observar o livro de Atos, ele não tem fim. Ele termina antes que se findasse ou finalizasse. Era um livro que se começara, mas não teve o final do livro. A história retrata ou nos relata que quando Lucas estava até escrevendo, dando continuidade ao livro, foi no período que também estava acontecendo umas certas perseguições, já tinha perseguição naquele período, e Lucas foi preso. E preso, depois morto. Por isso que o livro não se termina. É interessante que Deus, quando a gente entra nesse texto a qual nós lemos, das Escrituras Sagradas, porque para Deus nada é impossível, sabemos que ali estava acontecendo algo tremendo, querido. E eu gostaria de destrinchar esse texto para que você venha entender e compreender. Era o nascimento do Messias. Era o nascimento do Salvador, Jesus. Mas a gente observa por quê? Por quê? Quando a gente analisa a conjunção explicativa, liga 2 orações, coordenada, numa das quais se explica ou seja justificada. Acessão, um exemplo, contida na outra. Pois porquanto o quê? Exemplo, entre porque já é tarde. Querido, se a gente for analisar um porquê, se a gente for vamos botar assim, conjunção casual, causa, motivo, razão,
da ação contida na oração principal, que como viste exemplo, a juventude às vezes erram, porque é muito ansiosa. Tem as frases, porque isso, porque aquilo, mas é o mais interessante a dúvida do porquê. Por que Deus não fez isso na minha vida? Por que fulano padeceu, morreu jovem? Por que Deus ainda não operou o milagre? Por que Deus não me levantou? Por que Deus não cumpriu neste momento, querido? O porquê se entra em nosso coração, entra a dúvida. Com Cristo é crer, somente crer, acreditar. Quando você ora e entregue a oração a Ele, você se levanta e fala: eu acredito, e não tem o porquê da dúvida. Não tem que ficar cocheando em dois pensamentos, tem que acreditar, querido. Minha amiga, você tem que acreditar, minha irmã valorosa. Deus é contigo. Mas muitas das vezes a gente tem um porquê na nossa mente. Quando a gente começa a observar a dúvida, ela não vem de Deus, querido. A dúvida não pode estar entre nós, aplacada dentro do coração. Por que Jesus não cumpriu o permissão? Não, querido, Ele cumpre. Deus é Deus. Ele não é filho do homem para que... Ele não mente. Quando Ele fala algo, Ele cumpre em detalhe. Muitas das vezes Deus ele levanta um profeta nessa terra, usa poderosamente para você e passa um período, vem a dúvida do porquê. Tem que crer, querido. Tem que crer. E quando a gente volta a ler o texto, por quê? Para Deus nada é impossível. É interessante quando a gente começa a observar nada, pronominal e definido, coisa nenhuma. Exemplo, nada se faz ali. Nada é nada, querido. Advérbio, de modo nenhum, em grau nenhum, não é nada. É nada. Querido, não é nada. Bobo exemplo de uma frase, nada é nada. Quando a gente começa a observar e entender esse contexto, é dar existência aonde não existe nada. Sabe quem é especialista em dar existência aonde não existe? É o próprio Deus. Querido, outra hora nós não éramos nada. Outra hora nós estávamos perdidos no meio do nada. De repente o inimigo, ele usa nomes para apelidarmos, ou colocar apelidos, assim, conjecturar a respeito, cada um tem um jeito. Mas é interessante que quando o Senhor chama eu e você, Ele chama pelo nome, já começa a dar existência. De repente nós que não éramos nada, de repente Deus coloca nós sentado em cadeira de príncipe. Olha como Deus começa a fazer existir aquilo que não era nada. Aquilo que já estava morto, aquilo que já estava fedendo, aquilo que não prestava mais para nada. Aí o Senhor Jesus separa, o Senhor Jesus escolhe, o Senhor Jesus levanta, dá um nome, bota a veste nova, começa a ensinar e instruir, daqui a pouco começa a passear, aí começa a ter existência, porque o Senhor Jesus tirou aquele que não era nada, agora fez ter existência. Olha como Deus opera na vida do ser humano. A dúvida do porquê, tirou o porquê crendo, ele já começa a operar.
Quando você começa a orar e acredita, ele começa a operar. Aí é interessante que não tinha existência, ele começa a dar existência, começa a dar vida. Aquilo que estava morto, ele começa a fazer viver, reviver, e começa a botar em caminhos novos, começa a fazer a pessoa caminhar, porque Jesus, o Senhor, o Criador, ele é fiel, querido. Veja como é interessante o texto a qual nós lemos, como ele é tão profundo. Se a gente analisar, o próprio anjo chega aqui e fala assim, ó, por quê? Para Deus, nada é impossível. Uma mulher velha de idade, com respeito às palavras assim, de uma senhora, e nisso ia conceber a dar um filho também, a João o Batista. E nisso o anjo fala, porque para o eterno Senhor Deus, nada é impossível. Maria, você vai gerar, vai conceber, vai dar à luz um filho, Salvador, o Messias. E ele é fruto do Espírito Santo. Aonde não existe, porque não teve contato. A mulher estava ali em sua pureza. Vou dizer assim, estava ali para ser entregue, noiva a José. E de repente, do nada, querido, com as minhas palavras, do nada, ele vai fazer existir. Veja como Deus, ele opera. E quando a gente observa a palavra, o impossível, oh, aleluia, glória a Deus, adjetivo de dois gêneros, substantivo masculino, o impossível. Querido, veja como é interessante que ou o que não pode ser existir ou acontecer. Exemplo, é impossível nascer um cavalo de uma galinha. Olha o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa aqui. Quantas vezes a gente já viu um testemunho tremendo, profundo, aonde aos nossos olhos era impossível acontecer. Aí de repente acontece. É o próprio Deus que é na sua vida. É o próprio Senhor que é contigo. Mas muitas das vezes, quando a gente está passando por um momento em que Deus permite, está nos provando, aí acabamos esquecendo. Querido, veja o segundo tópico. Que é difícil demais de fazer ou conseguir. Exemplo, um especialista em tarefas impossível. Sabe quem é esse especialista em tarefas impossíveis? É o Espírito Santo. O Consolador, o Paracletos, o amigo fiel, o impossível. É interessante que a Bíblia diz assim, que faz o machado flutuar. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, o verso 1 ao 7, que ali uma palavra do profeta, o machado flutuou. Uma palavra, uma madeirinha, aquele negócio todo, e falou, não vai afundar. Acabou, querido. Se a gente analisar um machado, ferro, dentro d'água, ele vai afundar sem retorno. E ficar ali boiando. É capaz do papel afundar e o machado ficar, boiando como pode. É a palavra de Deus, querido. Uma ordem dada pelo Eterno. Quando o homem está ali andando em comunhão com Deus, você falando, a mulher falando, Deus, ele honra do céu. Não foi ele, é segundo a minha palavra. Não me acho, meu querido, eu gosto até de conjecturar. Imagine o Eterno lá de cima, olhar para baixo, meu filho falou, meu servo falou, está comigo em comunhão, é profeta, é escolhido meu. Está passando por um momento ali que está se levantando, mas se ele falou, faça-se cumprir, porque a Bíblia diz o que é ligado no céu é ligado na terra. É a comunhão ímpar com Deus. Veja como é interessante um machado flutuar, querido, ferro, um negócio pesado, flutuar e meio. Imagina o povo olhando, vou conjecturar. Imagina o povo olhando aquele negócio ali, como é isso? Não afunda, que magia é essa? Fala logo que é uma magia, né?
semideus. Como pode? Um homem normal, querido, separado. É interessante que o próprio Eterno escolhe eu e a você desde o ventre. Caiba nós acreditar, porque para Deus nada é impossível. Entenda, se a gente observar um material de ferro pesado, não afundar dentro d'água, veja como o Eterno ele é especialista em operar. Veja como ele opera, faz o sol parar. Querido, eu sei que a ciência pode dizer a terra parou. A lua, a Bíblia diz que a terra parou e o sol continua, sei lá. Mas a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou. Josué capítulo 10, o verso 2 ao 15. Parou ali e aconteceu uma grande batalha. Mas por quê? Para dar vitória ao seu povo. Para dar vitória ao povo de Deus. Se a gente analisar, Deus, ele para o sol, a terra, a lua, o que for para te dar vitória, querido. Independente de circunstância, Deus, quando ele fala, tá falado, querido. Agora basta você crer, porque Deus, ele opera no impossível aos nossos olhos. Você está buscando, está orando, está clamando, acreditando. Creia, querido, o sol parou. A ciência pode dizer, foi a terra que parou, mas a Bíblia diz que o sol parou, a lua parou. É a Bíblia que está dizendo. Mas até então estava ali. Querido, é o operar de Deus, é o trabalhar de Deus, porque os homens queriam fugir, queriam correr, de repente para ter outro encontro, e de repente Deus já faça que pare, Senhor. E de repente parou ali e está ali, Deus dando a vitória. É a mesma coisa contigo. Deus, ele dá a vitória. Creia nisso, a gente observar os milagres com Deus opera, eu só destrinchei aqui dois. Mas eu dando continuidade, observando, Deus, ele faz os mortos se levantar. Se a gente analisar a Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, o verso 20 ao 21, imagine um osso que estava ali, ó, osso já, e de repente joga um morto no osso e reviver aquele homem. Querida, ao conjecturar o osso de Eliseu, querido, não foi. Era o profeta. Quem fez reviver foi o próprio Eterno, o Espírito do Senhor, que fez reviver aquele osso. Estava morto. Fora outros milagres, estava morto. Aquilo ali, a medicina pode condenar isso, aquilo morreu. Aí Jesus fala, vai lá e fala, vai viver. Vai viver. A doença tá assim, ó, o médico desenganou e acabou, não tem mais jeito. Aí o Senhor fala, não, eu faço viver. É interessante que é no último suspiro. Aí, às vezes, perdeu o suspiro, acabou. Aí o ser humano fala, acabou, para mim, amor. Querida, a história diz, num período do Antigo Testamento, conjecturar, que quando morria alguém tinha que deixar fora do arraial. E deixava fora do arraial, o pai chegava numa certa distância, ia lá e observava. E nisso viu uma ave, um bicho, comia aquele negócio todo, e via que não acontecia nada, voltava. Segundo dia, a mesma coisa, o bicho ia lá, comia tudo, deixava o osso. No terceiro dia ele voltava, porque era uma tradição. Eles acreditavam que ia ressuscitar. Eles acreditavam quando estava no osso que viu um bicho lá, comia tudo, os ossos quebravam, aquele não sei o quê. Aí ele falava, não tem mais jeito, começava a choradeira. Mas se acreditava nisso. Que ao terceiro dia, era a tradição, a história diz. Tá entendendo? Mas até então, Deus é Deus, querido. Deus opera o milagre. Deus, quando ele manda uma ordem dele, se muda muito, querido, treme tudo. Imagine para dar vitória a você. Você tem que acreditar que nem tudo o Eterno, ele já tem feito a favor de sua vida. Observamos quando a pessoa está enfermo. Olha como Deus, ele cura. Naamã, quando estava com lepra. A Bíblia nos diz isso em 2 Reis, capítulo 5, o verso 1 ao 14. Da lepra. Eliseu livra ali Naamã da lepra. Mas é interessante que a gente observando esse texto das Escrituras Sagradas, quando Deus, ele dá uma ordem,
Até então tem que passar por um algo. Naamã era um homem, vou dizer assim, de eminência. Um coronel, um homem que tinha ali seu status. A Bíblia diz que quando sabia, os inimigos sabia que ele ia para a batalha, temia. Mas até então, aí o que o Eterno faz? Olha a voz do Eterno, a voz do profeta, mergulha lá no rio, para que se purifique isso, aquilo, tal. Existe um quebrantamento. Muitas das vezes a gente está subindo, não está entendendo, aí Deus começa a humilhar, começa a lapidar, começa a quebrar. As pessoas até entendem, mas Deus não humilha, não, Ele permite situações, querido. Ele leva para o deserto, querido. Ele lapida, Ele faz um vaso novo. Mas entenda uma coisa, para você sair aprovado e glorificando o santo nome do Deus vivo. Uma lepra. Ele não podia nem estar junto. Pelo costumes, ou a tradição, ou que a Bíblia diz, se fosse trazido para o povo hebreu, Israel, israelita, ele não podia ficar junto. Sabemos que era de outra cidade, mas ele também não podia ficar, porque era lepra, contagioso. E de repente, um abençoado falou, tem um homem, aquele ali é profeta. Aquele homem quando fala, se cumpre. A ordem dele é dada, porque Deus é na vida dele. Agora basta você crer. Acredita que ele opera o milagre. O homem estava com lepra, querida, a enfermidade, querido. Se a gente analisar, já falei aqui do machado. Se a gente observar o sol e a lua, querido, só milagres que aos nossos olhos não tem nem como pensar, nem sonhar. E a lepra? Deus o curou. Naamã. E é interessante, se a gente for trazer pela vida financeira, se a gente for observar a vida financeira, tinha um homem que estava lá no meio do monturo, ele diz, estava no meio do monturo, cuidando do gado do pai, estava lá sozinho nas batalhas, contra o urso, contra o leão, e as maiores batalhas que se existem na mente, aquelas batalhas que diz que você não é nada, diz que você não tem mais chance para você. Essas batalhas terríveis que o inimigo gosta de jogar o dardo dele, lançar o dardo inflamado. Aquela batalha de palavras maldizentes, porque quando a palavra ela soa no vento, querido, é terrível. Falei outra hora aqui do perseguidor, do espinho na carne de Paulo. Um homem chamado Blastino, muito se pergunta qual era o espinho. O homem perseguia e ficava falando. Quando chegava a notícia, Tito chegava para dar notícia a Paulo, Timóteo chegava para dar notícia a Paulo, esse homem está maldizendo o teu nome. Porque Paulo pregava o evangelho, muito se convertia, mas chegava um homem, distorcia, Paulo se entristecia, porque amava a noiva do cordeiro. E nisso ele ficava ali trêmulo, abaixava a cabeça, ficava atônito. Mas porque palavras, e palavras quando ela tem direção que pode te destruir, desconstruir, o Eterno ele chega ali. Mas se você guardar e deixar descer pro coração, fica complicado. E neste momento o Senhor Deus te diz, tire tudo que está te atrapalhando a adorar o Senhor. Tire tudo que está te atrapalhando a adorar a Deus. Querido, Deus ele levantou Davi, tirou Davi do monturo e colocou sentado em cadeira de rei. Querido, meu amigo, minha amiga, sentado em cadeira de rei. Sabemos que Davi ali na trilha dos filhos, sabemos que Davi não tinha parte ou pacto com a herança, mas Deus o quis assim, colocou lá. É interessante, querido. Deus ele faz como quer. Hoje você não pode ter certa quantia, mas amanhã você vai ter. Porque Deus ele já falou, agora basta você crer. Porque para Deus nada é impossível. E muitas das vezes a pessoa esquece do milagre a qual Deus já operou na sua vida. Se a gente observar a história de Jó, Jó ele era o homem mais rico. Naquele período, na terra do Ur dos caldeus, muitos até dizem que é o primeiro livro da Bíblia, um dos primeiros, que o primeiro é Gênesis. Mas por causa do antigo lá, que era na terra do Ur dos caldeus, era muito antigo, mas era um dos homens mais ricos, se não fosse o mais rico naquele período.
O homem tinha muito dinheiro, de repente perdeu tudo. Permissão de Deus. O inimigo foi lá, mas teve que pedir a Deus. Tá bem, olha ele jogando. Tem tudo isso, aquilo, tal, aí Deus vai lá. Mas o homem é temente a mim. O homem não se desvia não, mas vai lá. Vou permitir. O inimigo foi lá, tocou, fez isso, aquilo, mas foi permissão de quem? De Deus, porque tudo está no controle dele, querido. Muitas das vezes o ser humano quer atribuir algo ao inimigo. Não. Deus está no controle da sua situação. Deus, ele sabe. Ele te conhece. Aí muitas das vezes a pessoa quer abrir a boca e falar, não, porque o inimigo, porque o inimigo. Não, querido. Ele está longe, não permita. Repreenda. Quem opera na sua vida é Deus. Repreenda, está acontecendo algo espiritual, aí entendo. Aí você tem que repreender, orar, jejuar. E Deus, ele opera o milagre. Mas até então tudo está no controle de Deus. Analisa o texto, observa o texto. Ele tinha, Deus permitiu que tirasse, depois constituiu tudo e abençoou poderosamente. É mesmo assim na sua vida, é o deserto. É uma revolta, é um vento. Mas até então Deus, ele vai fazer cessar. Ele vai fazer parar. Porque ele te conhece, ele sabe. E ele não bota um peso, um fardo a qual você não possa carregar. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo para onde quer que você vá, querido. É interessante quando a gente começa a observar os milagres. Quando a gente começa a analisar os milagres. Vem a lembrança agora de Elias. E não vai chover. E de repente ele também fala do fogo que cai, querido, a voz. E desce, se eu sou servo do Senhor, desce fogo do céu. Querido, ia acontecer e consumir pessoas. Imagine, isso é Deus, querido. Quem é um homem que tem esse poder? Um homem em si. Ele não aguenta uma pedra na sola do pé. Uma agulha. Ele não aguenta. Se machucar, pode criar uma ferida. Ele não suporta um homem. Ele é criado do barro, feito do barro. Deus, ele o criou tirando do barro. É interessante que até a mulher é até mais forte do que o homem, que é do osso. Mas até então, o homem ele é sensível, querido. O homem ele se cuida, né? Toma seus medicamentos, se prepara para isso, se prepara para aquilo, come certas refeições, isso. Sentiu uma dor, acabou, vai logo arriar, vai ficar na cama. Ah, parece que vai morrer. É o homem, é a mulher, o ser humano é sensível, tem gente que suporta mais, tem gente que suporta mais um pouco, mas a gente observando as escrituras sagradas, conforme vai passando o tempo, conforme vai multiplicando o pecado no mundo, os dias dos anos dos homens, a Bíblia diz em Salmos, se eu não me engano, que ali os dias ali do homem se redondam até 70 anos, porque passando disso fica se tornando o quê? Fadonha, cansaço, e o homem ele fica ali, ó. A psicologia diz que vem só na mente o quê? Ó? Tristeza, tá chegando a hora disso, daquilo, de morrer. Não, querido. Jesus é contigo. Tu está aí porque ele ainda tem algo a realizar na tua vida. Agora basta você acreditar. Fora os outros milagres que a Bíblia retrata. Imagine, o mar se abriu com um sopro da narina de Deus. Querido. Isso é um operar de Deus, um trabalhar de Deus. Deus, ele faz dessa maneira. Ele opera dessa maneira porque Deus é Deus. E o resto é Baal. Deus, ele cuida de você nos mínimos detalhes, meu amigo. A gente analisando o texto a qual nós lemos. Um milagre do que o Espírito Santo veio um anjo falar a Maria. E de repente vai nascer o Messias, a qual, período de 400 anos mais ou menos, por aí, ou 420, mais um período de 400 anos, Deus em silêncio. E de repente quem vem? O Messias, o Salvador, o Criador, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que vem para nos resgatar. E se, enfim, nós iremos morar com Ele. Querido Criador dos céus e da terra, que não comece palavras com a minha ignorância. A Bíblia diz que Deus descansou
no sétimo. Foi assim? Deus descansou ali, que ele tinha feito tudo por ordem de sua palavra. Quando a gente pegasse no original descansou, porque Deus se achava tudo ali bom, se agradava do que tinha feito, criado, aquele negócio todo, achava bom. Mas a Bíblia diz que Deus não se fondar, não se cansa. Ele só ficou ali alegre, maravilhado, porque Deus amou o mundo. Ele amava o mundo e ama o mundo. Estava ali olhando as coisas. Imagina Isaac, amigo, como o Pai é maravilhoso. Tudo com ordem de sua palavra. Tu acha que Deus ele se cansa, querido? A Bíblia diz que ele não tosqueneja. O que há impossível para Deus? O que há impossível para Deus que ele não possa realizar na sua vida? Deus é o Criador, querido. A última palavra ainda é dele na sua vida. Agora basta você crer. Como eu falei aqui, nada é impossível. Por quê? Para Deus, nada é impossível. É isso que eu falei. Tira o porquê, a dúvida. Tem que crer. Tem que crer. Tem que crer. Tira o porquê. Você tem que acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se... Mas se acredita. Tem que acreditar, querido. Tem que ter fé. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Jesus ele começa a operar. Mas você não pode ficar cocheando dos pensamentos. Jesus ele já operou um milagre lá atrás e mesmo assim você ainda está duvidando. Tem que acreditar, porque para Deus nada, e quando a gente traz a origem do nada, é nada. E Deus fazer existir algo no meio do nada. É interessante Deus colocar uma porta e abrir uma porta dentro de outra porta só para você passar e vai passando e vai passando. Deus vai abençoando e de repente ele fala, é aqui aonde eu quero que você fique, porque aqui vai ser o lugar da provisão, porque aqui vai ser o lugar da bênção, porque aqui é onde eu vou te abençoar e é aqui aonde eu vou te deixar e você vai prosperar. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus ele opera dessa maneira, querido. Basta você acreditar. Aonde não existe nada, ele faz acontecer no meio do nada. De repente o povo está no deserto, querido. Lembra de Agar? A distância de um tiro, se distanciando do seu filho. E o anjo brada, fala isso e cuida ali na hora. O povo pedindo água no meio do deserto. Moisés vai lá e toca na rocha, sai água, querido. Tocou, bateu, não importa, saiu água. E Deus operou. Deus ainda opera, ele é o mesmo, ele não mudou, querido. Tu tem que acreditar no milagre. Tu tem que acreditar no milagre. Tu tem que acreditar no milagre. Porque ele ainda está operando, ele ainda está operando, ele ainda está operando, ele ainda está operando na sua vida e a tua família pertence a ele, a tua parentela pertence a ele.